Em 22 de julho de 1991, a polícia de Milwaukee atendeu a uma chamada de emergência. Um jovem negro, desesperado e com algemas nos pulsos, corria pelas ruas dizendo que havia escapado de um canibal. Eles seguiram o rapaz até um prédio simples, apartamento 213. Ao entrarem, encontraram o inferno. Mas para entender o que havia por trás daquela porta, precisamos voltar ao início. Baseado em uma história real. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960, filho de Lionel e Joyce Dahmer, em Milwaukee, Wisconsin. Ele era um bebê aparentemente normal, mas por trás dos olhos azuis havia algo estranho. Aos 4 anos, passou por uma cirurgia de hérnia. Depois disso, ficou mais calado, mais distante. Quando criança, tinha fascínio por ossos de animais mortos. Não era incomum vê-lo recolhendo carcaças na floresta, observando como os corpos se desfaziam. Seus pais brigavam constantemente. A casa era fria. E ele se fechava cada vez mais. Na adolescência, Jeffrey se tornou ainda mais isolado. Desenvolveu um vício precoce em álcool, bebendo em plena escola. Mas também começaram os pensamentos. Ele confessaria mais tarde que, aos 14 anos, começou a fantasiar com corpos imóveis. Fantasias de controle, de posse, de morte. Ele dizia que queria que as pessoas não fossem embora. Seu primeiro desejo sombrio virou ação em 1978. O primeiro assassinato. Aos 18 anos, em uma estrada rural, Dahmer ofereceu carona a um jovem chamado Steven Hicks. Levaram cerveja, conversaram, mas quando Steven quis ir embora, Dahmer entrou em pânico. Eu não queria que ele fosse. Dahmer o matou com um haltere e depois esquartejou o corpo no porão da casa dos pais. Dissolveu os restos, triturou os ossos e espalhou no mato. Foi o início de uma espiral sangrenta. O monstro dorme e acorda. Após esse crime, Dahmer passou anos sem matar, frequentou o exército, foi dispensado, trabalhou em fábricas, viveu com a avó, mas os impulsos não desapareceram. Pelo contrário, eles cresciam em silêncio. Em 1987, quase uma década depois, ele voltou a matar Steven Tuomi, a segunda vítima. Depois vieram muitos outros. O apartamento 213. Entre 1987 e 1991, Jeffrey Dahmer matou 17 homens e adolescentes, a maioria negros ou imigrantes, dentro de seu apartamento. O padrão se repetia. 1. Ele oferecia dinheiro em troca de fotos. 2. Drogava a vítima. 3. Abusava sexualmente. 4. Matava. 5. Esquartejava o corpo. 6. Guardava partes, para lembrar, ou para comer. No freezer, corações e fígados. Na geladeira, cabeças decapitadas. Em tambores, ácido e corpos dissolvendo lentamente. E no quarto, polaroides detalhadas do processo todo. Canibalismo, ritual e controle. Mais do que matar, Dahmer queria possuir suas vítimas para sempre. Ele tentou criar zumbis vivos, furava os crânios com brocas e injetava ácido para manter os corpos funcionando. Eu queria que eles ficassem comigo, mesmo que mortos. Disse, friamente. Alguns corpos eram devorados. Para ele, comer uma parte da vítima significava que ela estaria com ele, para sempre. A fuga que mudou tudo. Em 1991, Tracy Edwards, uma de suas vítimas, conseguiu escapar. Drogado, mas ainda consciente, correu pelas ruas com algemas nos pulsos até encontrar a polícia. Os policiais foram com ele até o apartamento. Lá encontraram fotos das vítimas esquartejadas, um barril de ácido, cabeças humanas na geladeira, ossos, crânios e restos espalhados. Dahmer foi preso. E o mundo conheceu o verdadeiro horror, o julgamento do inominável. Jeffrey Dahmer foi julgado em 1992. Pediu para ser executado, mas não havia pena de morte no estado. Recebeu 15 penas de prisão perpétua. Durante o julgamento, mostrou frieza. Em alguns momentos, chorou. Em outros,
parecia não compreender o peso do que fez. Psiquiatras discutiam, era um monstro ou um doente mental? A morte no banheiro da prisão. Em 28 de novembro de 1994, Jeffrey Dahmer foi morto na prisão por um companheiro de cela chamado Christopher Scarver, um homem que alegou estar cumprindo a vontade de Deus. Dahmer foi espancado até a morte com uma barra de ferro no banheiro da penitenciária. Ele morreu como viveu, em silêncio e cercado de sangue. O fascínio pelo mal. A história de Jeffrey Dahmer virou documentários, séries, livros e debates. A pergunta continua: como alguém tão normal pode esconder tanto horror? Ele não era um monstro mitológico. Era humano. E é isso que mais assusta. E você? Já conhecia a verdadeira história por trás do monstro de Milwaukee? Deixe sua opinião nos comentários. Mas lembre-se, os maiores horrores nem sempre vêm do sobrenatural. Às vezes, vem da porta ao lado. E não esqueça de seguir nosso canal, ativar o sino de notificação e compartilhar com seus amigos. Até o próximo mistério.